Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida. Nós estamos juntos mais uma vez nessa primeira semana do ano novo. Hoje, quarta-feira, 5 de janeiro. E hoje celebra-se o dia da criação da primeira tipografia do Brasil. Estamos vivendo em tempos moderníssimos em que não se usa mais tipografias, né? Hoje nós temos um sistema muito avançado na área da tecnologia e não mais usamos essa ferramenta. Mas lembramos que hoje foi o dia em que celebra-se a criação da primeira tipografia do Brasil. Hoje estaremos ouvindo a conclusão da mensagem que nós transmitimos, a qual tem como título Andando como Jesus andou. Aquele que diz que está nele, esse deve andar assim como ele andou. E ouviremos ainda ao término deste programa uma música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC, Luz para o Caminho. Antes, nós vamos fazer uma oração. Nós temos acompanhado os órgãos noticiosos das últimas notícias sobre o estado de saúde do nosso presidente. E a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. E em especial por esse nosso presidente que tem uma grande virtude, o temor a Deus. Ele tem usado isso como slogan desde o início da sua campanha. A família acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos orar para que Deus recupere a sua saúde e ele possa retomar o comando de dirigir os destinos desta nação, como ele tem realizado com muita eficácia. Oremos, portanto. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, quando nós nos reencontramos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Pedimos-te a tua bênção agora em especial sobre a saúde do nosso presidente. Tu sabes o quanto ele tem realmente necessidade de ter a sua saúde e todo o vigor para continuar dirigindo os destinos desta nação. Abençoe, portanto, esse tratamento, tudo que está sendo feito pela sua recuperação. Nós te pedimos e te rogamos nessa hora todas estas bênçãos em favor dele e de todo o tratamento que ele está recebendo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai ficar agora com a conclusão desta mensagem que nós transmitimos em nosso templo sobre aquele que diz estar nele, esse deve andar assim como ele andou. Espiritualmente falando, é uma outra área. Espiritualmente falando, sim, você vai olhar, você vai examinar as Escrituras, como faziam os cristãos lá em Atos capítulo 2, versos 42 a 46, todos os dias eles examinavam as Escrituras, como vocês vão ver também em Atos 17, em Atos 2, eles permaneciam firmados na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42 a 46, Atos 17, nós vemos que os cristãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando eles ouviram o Evangelho, foram examinar de fato se era conforme aquilo que estava sendo ensinado, de acordo com a palavra. Espiritualmente falando, o cristão, ele se preocupa em conhecer e saber o que é que ele pode e não deve fazer. Paulo escrevendo aos Coríntios diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é cristianismo. Se você é uma pessoa como crente ou como cristã, que não está preocupada em descobrir, em procurar saber como você deve viver, você não passa de um mero espectador de culto, de um mero religioso. A minha preocupação é saber o que é que eu posso e o que é que eu não devo fazer, o que é que a Bíblia diz a respeito de determinadas coisas na minha vida.
Espiritualmente falando, portanto, veja como é que você está vivendo, como é que você está andando. Você aplicou o que Jesus nos diz em sua palavra? Quando fores dar uma ajuda, a tua mão direita não veja o que é a esquerda. Não toca a trombeta. Então Jesus ensinou muitas coisas, espiritualmente falando. Jesus ensinou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E Jesus deu o maior exemplo. Durante um momento em que ele foi cear na casa de Simão, uma mulher veio, quebrou um vaso de nardo puro, de alabastro de nardo puro, nos pés de Jesus, perfumando todos os seus pés, enxugando os seus pés com seus longos cabelos. E Judas, para que esse desperdício? Podia ser vendido. Mulher, o que esta mulher está fazendo? Olha, onde for pregado este evangelho, será feita essa citação, essa referência, como nós estamos fazendo agora. Espiritualmente falando, Jesus estava no templo, observando aqueles que iam depositar no gasofilácio os seus dízimos e ofertas. E ele percebeu que uma pobre viúva só tinha 2 únicas moedas, 2. E ela foi lá e colocou no gasofilácio. Enquanto que os ricos davam do que lhes sobrava, o que sobejava. E Jesus então chamou-os e disse: vocês estão vendo, esses homens, esses ricos estão dando o que lhes sobra. Essa pobre viúva deu mais do que todos eles, porque ela deu tudo o que tinha. Espiritualmente falando, meus irmãos, nós precisamos de viver uma vida que ela seja vivenciada, ela seja vivida, não para a gente causar impressão para as pessoas, de achar que você é o mais crente, que você é o mais fervoroso, que você é o mais certo, é o mais correto, mais diante de Deus. Deus vê o nosso interior, o homem vê o exterior, mas Deus vê o nosso coração. Deus lê o nosso coração. Socialmente falando, seria um outro aspecto de você viver. Como é que você está vivendo socialmente falando? E eu podia falar muita coisa aqui. Muita mesmo. Meus irmãos, o Evangelho, ele deve ser praticado, como Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele disse também, com relação a você ter um coração generoso: amai-vos uns aos outros, amai os vossos próprios inimigos. Porque tem pessoas que às vezes, se alguém fizer uma cara feia para ele ou para essa pessoa, ele já corta a amizade. Ou então você, numa época como essa, voltando aqui à citação da celebração natalina, agora todo mundo manda cartão de felicitações uns para os outros, mas o resto do ano esquece até que a pessoa existe. A pessoa adoece, não vai visitá-la no hospital. A pessoa está precisando de alguém estender-lhe as mãos, sequer reconhece que aquela pessoa precisa de ajuda ou de auxílio. Socialmente falando, você vai para determinados lugares indevidos, impróprios para você como um cristão frequentar ou participar. Então vejam bem, andando de modo digno do Evangelho, moralmente, espiritualmente e socialmente. Lá em João 2,6, na linguagem de hoje diz assim: qualquer um que diga que é cristão deve viver como cristão ou como Cristo viveu quando aqui esteve. Eu quero crer, meus irmãos, que o Evangelho hoje encontra muitas dificuldades e muitas barreiras do povo crer. Sabe por quê? Porque nós crentes, ou nós evangélicos ou cristãos, estamos dando um testemunho tão desagradável, que as pessoas não leem as Escrituras Sagradas, elas leem
o que nós pregamos para ela com nossa maneira de viver, nosso modo de viver. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3 da sua segunda carta, ele mostra que nós devemos ser como uma carta aberta, escrita por aqueles que não conhecem a pessoa do Senhor Jesus. 2 Coríntios 3, versos de 1 até o verso 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, para vós ou de vós? Aí ele diz no verso 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Paulo está dizendo aqui, escrevendo aos Coríntios, olha, não precisa escrever carta de recomendação não, o povo vai ler o povo vai ler o Evangelho através da sua maneira de viver. E é por isso que hoje muita gente estão com seus corações fechados, cerrados, para fazer a sua confissão de fé, porque estão lendo a Bíblia através do mau testemunho que muitos de nós está dando em nossos dias. Estamos concluindo. Antes de nascermos de novo, meus irmãos, nós estávamos em trevas. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Veja o que é que Paulo diz aqui. Ele vos deu vida, quando vós, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Veja, o verbo está conjugado no pretérito. Nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto muito de citar uma ilustração. Se você pegar qualquer BR, qualquer estrada, para qualquer lugar que você for, você não vai construir a estrada, você não vai sinalizar a estrada já está pavimentada, asfaltada, sinalizada, mão contra mão, curva sinuosa, cuidado, derrapagem, está tudo sinalizado. Você não vai fazer nada, a estrada já está pronta. Pega o seu automóvel agora para qualquer lugar que você for viajar. For para João Pessoa, for para a capital, se for para o sertão. Paulo diz aqui, Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Você não vai fazer, você não vai praticar boas obras, no sentido de você se julgar, eu estou fazendo uma boa obra, eu estou praticando uma boa obra. Deus preparou-as de antemão, para simplesmente nós andarmos nela. E se você está andando de acordo, de conformidade, de modo digno do Evangelho, você vai realmente andar na prática das boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Paulo escrevendo ainda aos Efésios capítulo 4, versículo 1, presta atenção o que é que Paulo diz aqui. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos,
aliás, Efésios capítulo 4, versículo 1. Estava lendo Filipenses, capítulo 4. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor Jesus, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Andar de modo digno. Porque tem muita gente andando de forma indignamente, indignando o Evangelho. Paulo, escrevendo ainda aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 e o versículo 15. Paulo diz aqui: pois outrora erais trevas. O verbo ter, ser, está conjugado também no pretérito. Erais trevas no passado, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Versículo 15. Li o 8, agora o verso 15. Paulo diz ainda, continuando: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Filipenses capítulo 3, verso 16, eu estou concluindo. Paulo outra vez diz: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Andar de acordo com aquilo que já alcançamos. E eu quero terminar dizendo para os irmãos, eu podia citar aqui uma dezena de motivos, mas eu vou citar apenas 7. 7 aspectos que eu devo andar como Jesus andou, se eu digo que estou nele. O primeiro aspecto, meus irmãos, é andar em amor. Andar em amor. Olha o que ele diz lá em João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Andar em amor. Segundo, andar em humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Terceiro, andar em santidade. Lá no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, naquela oração sacerdotal, há 2 expressões que me chamam muita atenção, no verso 17 e o verso 19. No verso 17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Até aí tudo bem. Mas no verso 19, Jesus diz: é por eles que eu me santifico. E eu pergunto: Jesus precisava de se santificar, irmãos? Hein? Jesus é santo, ele não precisava de santificar. Mas ele estava ali dizendo nessas palavras: é por eles que eu me santifico. Durante toda a sua existência, Jesus viveu, nasceu, viveu até a morte, em função de cada um de nós. Até na hora, nos instantes finais: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fizeram e o que estão fazendo e continuarão fazendo. Perdoa-lhes porque eles não sabem de nada, eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus estava ali, meus irmãos, rendido, e por isso ele diz lá: é por eles que eu me santifico. É por isso que você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, o Senhor revelando-se ao homem como um Deus santo. Isaías na visão, no ano em que morreu o rei Uzias, lá no capítulo 6 de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. E anjos voavam, com 2 asas cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, quando teve essa visão, ele disse: sai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. E o Senhor providenciou um anjo como Atenaz para purificar a sua língua, e ele pudesse realmente continuar ali na presença do Senhor. Então, andando de modo digno do Evangelho, em amor, em humildade, em santidade. Em quarto lugar, em fidelidade. Fidelidade. Irmãos, o tempo não permite. Se eu fosse falar sobre esse aspecto aqui, eu poderia começar com a vida conjugal. Quantos casais, por causa da infidelidade conjugal,
da parte do marido ou da esposa. E não se escandalizem com o que eu vou dizer. Muitos se dizem crentes, muitos se dizem cristãos. Eu conheço muitas histórias. Isso no mundo é a coisa mais normal, mais comum do mundo. Estou me referindo àquilo que a palavra de Deus nos diz. Fidelidade. Andando como digno, de modo digno do Evangelho, em fidelidade. Se você for mais adiante, como é que você está se comportando com relação a ser fiel a Deus? Você entrega o dízimo do Senhor? Você tem sido fiel? Eu não estou interessado nem preocupado em que você responda isso a mim, não. Isso é com você e Deus. Isso é com você e Deus. Fidelidade. Jesus contou a parábola do homem que achou bom ter sido perdoado 100 denários, mas quando encontrou lá na frente um que devia apenas 10, encontrou muita dificuldade em perdoá-lo, e o credor soube, tomou conhecimento, mandou chamar, disse: olha, você não achou bom ser perdoado? Porque você não perdoa? Você achou bom ser perdoado 100 vezes o que você me devia? Agora um pobre que lhe devia apenas 10, você não quis perdoar? Pois você só vai sair daqui depois que você me devolver todo o valor que você tem para comigo. Então, fidelidade. Outro aspecto, a obediência. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Andando como Jesus andou, em obediência, submissão. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Em muitos momentos Jesus disse: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Em sexto e penúltimo lugar, devemos andar como Jesus andou, nos enchendo do Espírito Santo. Domingo próximo passado, aliás, o retrasado, nós ouvimos aqui uma mensagem profunda sobre a obra do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Não apagueis, não extingais. O presbítero Sidney falou. A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. João Batista também. E por que nós também não devemos nos encher do Espírito, a exemplo do apóstolo Pedro, isto é, do apóstolo João e tantos outros, no Velho Testamento, Elias e Eliseu, vimos toda essa explanação. Estamos nos enchendo, ou estamos vazios do Espírito Santo, andando de modo digno do Evangelho. E por último, andando de modo digno do Evangelho, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Nós estamos vivendo de tal maneira que as pessoas, quando olham para a nossa vida, nosso modo de viver, nosso comportamento, nossas atitudes, nosso procedimento, nossas palavras, essas pessoas podem dizer: glória a Deus. Ou elas estão chocadas, escandalizadas com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso comportamento. Irmãos, é triste o que eu vou dizer para vocês agora, muito triste, mas eu como pastor, eu vejo, não estou julgando, mas eu vejo muitos cristãos, não é só aqui da nossa igreja, em muitos lugares, são verdadeiros atores e atrizes. Vocês já viram que um ator ou uma atriz de novela, literalmente a pessoa chora? Pode prestar atenção, há certas cenas que você vê a pessoa, cai as lágrimas, a pessoa chora. Mas aquilo é apenas uma expressão de sentimento, de que a pessoa está chorando, mas não há sinceridade. Aquilo ali é apenas uma dramatização. Aquilo não passa de uma cena sem sentimento real. Eu já tive a oportunidade de ver determinadas cenas de filme, o ator ou a atriz chora, que chega as lágrimas, cai, soluça, urra, grita. Mas
É o papel, aquilo é uma cena da novela, é uma cena do filme. E há muitos cristãos que realmente são verdadeiros atores. Eu quero terminar, meus irmãos, contando a história. É uma história ilustrativa apenas. Disse que uma criança uma família morava num lugar em que caía muita neve. E quando foi um dia, o pai daquela criança saiu e foi para um bar distante. Foi beber num bar bem distante. E a criança ficou em casa. A criança pensou: meu pai, onde botou as pegadas dele, a neve está lá a marca. Então ela foi andando e botando os pezinhos nas pegadas do seu pai. Chegou lá, bem distante, o homem teve até um susto. Meu filho, o que você está fazendo aqui? Quem foi que lhe trouxe aqui? Você está com quem? Não, eu vim sozinho. Como você chegou aqui? Porque eu vim botando os pés nas suas pegadas. Onde estava aquela pegadinha no gelo, eu cheguei aqui. Andando de modo digno do Evangelho, andando como ele andou. Se alguém diz que está em Cristo, esse assim deve andar como ele andou. Radicados, edificados, alicerçados na fé. É assim. Que Deus, nesta noite, meus irmãos, possa derramar luz no meu e no seu coração, e nós saímos daqui dizendo: Senhor, eu preciso de andar segundo as tuas pegadas. Eu devo, Senhor, realmente observar esses princípios que me levarão a andar como Jesus andou. Louvamos a Deus por tudo que nós recebemos nessa manhã, mas eu quero lembrar aos nossos estimados amigos internautas, telespectadores, que estamos nesse novo ano, que Deus está nos presenteando, e eu espero continuar contando com as vossas orações, bem como também, se você desejar ajudar este programa a permanecer no ar, nós estamos dando aí o número da conta abaixo do vídeo. Você pode fazer o depósito, conta bancária, agência Banco do Brasil, conta corrente 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Agência, repetindo, 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Ore também para que nós possamos estar todas as manhãs, assim como estivemos durante todo o ano de 2021, possamos continuar durante todos os dias do ano novo. Que Deus abençoe a todos, e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo uma belíssima música por um dos cantores do ministério da LPC. E até amanhã. Fugiu como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim
graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me lembro em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade.